Fala aí, gente. Aqui é o Fernão quem fala e, a gente vai reagir a um vídeo do Eu Hype. Não, Eu Hip. Ah, meu Deus. Eu vou tentar ser o menos enrolar possível porque meu limite é 15 minutos. E esse vídeo tem 16 do Eu Hip. Então eu vou ter que cortar uma parte. Aí você assiste. Bom, a gente tá aqui no vídeo do Eu Hip. Bora dar play? Há 6 meses atrás, eu postei um vídeo chamado The Man in the Suit, o homem que se tornou Deus. E eu não fazia a menor ideia do rumo que o meu canal ia tomar por causa daquele vídeo. Pra efeito de comparação, quando eu postei aquele vídeo, eu tinha 200 mil inscritos. E hoje, a gente tem mais de 700 mil. O canal cresceu muito em 6 meses. E é claro que tudo isso não foi só por causa desse vídeo, mas esse vídeo me abriu muitas portas. A história desse vídeo é boa e o tema me ajudou muito. Então é claro que mais cedo ou mais tarde, eu iria trazer a parte 2 de The Man in the Suit. Mesmo que isso demore meio ano. The Man in the Suit é uma história que nos conta uma realidade alternativa, onde as filmagens dos filmes clássicos de Godzilla não foram tão calmas. Não que elas tenham sido na vida real. Nessa série, a gente segue a história do ator do Godzilla, ou melhor dizendo, Gojira. Esse ator, por algum motivo, se tornou parte da roupa conforme as filmagens aconteciam. No caso, a carne dele se fundiu com a roupa. O seu corpo se expandiu, preenchendo todos os espaços do traje. Ele literalmente virou Godzilla. E a Toho, que é a empresa que faz esses filmes, prendeu esse ator nos estúdios e não contou pra ninguém o que de fato estava acontecendo. Por quê? Simples. A série de filmes do Godzilla era muito lucrativa pra eles pararem agora. Então mesmo com o ator estando em constante sofrimento e se tornando uma literal criatura da indústria, a Toho continuava visando lucros e mais filmes. E isso deu grandes problemas pra ela. Tais como diversas mortes no set. Sempre que era necessário uma briga cenográfica entre o Godzilla e uma outra criatura, a briga nunca era cenográfica. O ator do Godzilla sempre machucava gravemente os outros atores. Como eu já citei, o ator do Godzilla tinha se fundido com o traje, se tornando o próprio Godzilla. E os outros atores que vestiam as roupas de outras criaturas não sabiam disso. Eles não sabiam que estavam contracenando com o monstro. Logo, eles sofriam com isso. Nesse filme, o ator do King Kong foi morto pelo Godzilla durante as gravações. No caso, ele foi afogado até a morte. Godzilla contra-ataca. Nesse filme, o Godzilla iria lutar contra o Anguirus, que é uma espécie de dinossauro. Na cena que deu tudo errado, o Godzilla precisava morder cenograficamente o Anguirus. Mas na hora da cena, ele mordeu de verdade, alcançando o cérebro do ator. E esse acidente fez com que o ator do Anguirus também se fundisse com a roupa que ele usava, se tornando o Anguirus da vida real. A última informação que a gente tinha dessa criatura na série é que ela estava sendo treinada pela Toho para fazer uma literal rinha entre Godzilla e Anguirus. Mas dessa vez com as criaturas sendo de fato criaturas e não com atores atuando. A sua última grande vítima tinha sido uma atriz que tinha se voluntariado para atuar como verme. No caso, ela seria um dos filhotes de uma mariposa gigante. O que aconteceu foi que o Godzilla mordeu ela pra valer, fazendo com que a atriz também se fundisse com o traje de larva. Mas ela não virou uma larva gigante ambulante. As últimas notícias que a gente tinha desse acontecimento era que a atriz tinha se tornado um grande casulo. E daquele casulo, uma mariposa gigante iria nascer. E bom, foi exatamente nesse ponto que a gente parou no último vídeo de The Man in the Suit. Então, meus amigos, a partir daqui eu declaro aberto a segunda temporada de The Man in the Suit. Cinema. Vai acabar. Opa, se tu quiser apoiar o canal de uma forma mais direta, dá uma olhada na minha coleção na loja. O link tá sempre aí na descrição. 7 Updates. Nesse vídeo, o nosso querido narrador, que ele não mostra nem o seu nome nem o seu rosto, nos conta que o espião dele tem mais informações de dentro da Toho e do que estava acontecendo naquele momento. Até o momento que a gente sabia era que a Toho estava escondendo essas criaturas do grande público e da mídia. Pois bem, segundo o espião, ele viu um agente do governo conversando com um executivo da Toho sobre o Godzilla, sobre o casulo enorme que eles tinham no set de gravação e sobre toda a polêmica no geral. Dos atores estarem virando as criaturas que eles iam atuar. E essa informação é muito valiosa. É com ela que a gente sabe que o governo já sabe o que tá acontecendo. A única dúvida que fica é, será que a Toho vai sofrer alguma retaliação por literalmente ter ido de uma empresa de filmes pra uma fábrica de monstros? Não, eu não tô falando do canal antigo do Leve.
Se vocês querem saber, não, a Toho provavelmente não vai ser punida. Afinal, essas notícias não vazam porque justamente o governo tá cobertando tudo. A Toho ainda não foi exposta porque o governo tá mantendo toda essa polêmica em sigilo. Deixa abaixo. Uma outra informação que o espião descobriu é como que aquele casulo tá agora. Segundo ele, esse casulo ainda tá vivo e crescendo. O que mudou foi a sua localização. A Toho removeu ele do set de filmagem e colocou ele em um armazém, onde eram guardados peças de figuração e os figurinos. O problema é que quando eles tocaram no casulo, ele soltou um gás laranja que consumiu com toda a sala que ele tava. E levando em consideração que essas mutações são de origem radioativa / nuclear, a sala precisou ser evacuada. Ninguém entra mais lá. Mesmo com esse perigo iminente, a Toho se recusa a exterminar esse casulo. Eles querem manter ele vivo. Nessa parte, o espião até chuta que talvez seja para fins de estudo. O problema é que esses pequenos errinhos estão colocando a vida de vários inocentes em risco. Segundo o espião, em um dos filmes do Godzilla que já foi gravado, tinha uma cena em que o Godzilla iria vomitar sangue. Essa cena aconteceu, mas o Godzilla sangrou demais no set. O seu sangue era algo grosso e que estava exalando uma fumaça extremamente perigosa. Os cientistas não precisaram de muito tempo examinando aquela área para mandar a Toho fechar aquele set de filmagens. E assim foi feito. No meio daquela poça gosmenta, um dos figurantes afirmava ter visto um globo ocular boiando. A maioria das pessoas da Toho levaram aquilo como mentira, ou então que o figurante tinha se enganado no que viu, que ele achou ter visto um olho. Mas os cientistas não descartaram essa afirmação e procuraram por esse tal olho, sem sucesso. O vídeo não vai explicar o que é essa poça e nem o que é esse olho, mas eu tenho uma teoria que faz muito sentido. A primeira coisa que vocês precisam entender é, na lore real do Godzilla, ele realmente vomita essa poça de sangue às vezes. Eu não consegui descobrir o porquê exatamente ele faz isso, mas ele faz. Uma coisa que vocês precisam ter em mente é que o Godzilla é radioativo. Isso é canônico nos filmes. Essa poça que ele vomita é basicamente radiação pura, que ele meio que precisa expelir. Pelo menos é isso que eu entendi. E bom, na história, o que mais me chamou a atenção nessa poça que ele vomitou é o tal globo ocular. O que dá a entender é que essa poça radioativa tá viva e se desenvolvendo. Não é à toa que ela criou um olho. Nossa, Ip, mas você tirou essa conclusão da onde? Eu tirei essa conclusão de um dos filmes do Godzilla, Ghidorah vs Godzilla. Ghidorah é um dos vários inimigos do Godzilla. No caso, essa criatura é um monte de lixo tóxico e radioativo que criou vida. E uma das coisas que mais são emblemáticas dessa criatura são os seus olhos, que no meio daquela massa espessa de lixo radioativo se destacam. Eu consigo fazer essa ligação. O Godzilla vomita radiação e no meio dessa radiação foi encontrado um olho. Isso não pode ser só coincidência. Um outro ponto que me faz crer nessa teoria é que tudo isso que a gente tá vendo se passa em 1964. E o filme Ghidorah vs Godzilla acontece somente em 1971. Então a gente pode esperar muita vindo por aí. Em meio a todo esse caos, o espião descobriu que eles vão fazer mais um filme do Godzilla, é claro. Sinceramente, a partir daqui eu comecei a ficar com um pouco de medo de como essa série ia continuar. A impressão que dá é que eles vão fazer mais um filme que vai ter mais uma criatura que vai ser infectada pelo Godzilla e a Toho vai conseguir mais uma criatura de estimação. Sendo honesto, é bem isso que acontece. Só que dessa vez vai ser da forma mais impactante de todas. Vocês já vão entender do que eu tô falando. Durante toda essa investigação, o espião nos conta que ele recebeu uma carta de uma de suas filhas. Na carta, ela basicamente questiona onde é que o papai tá. Por meio dessa carta, a gente descobre que ele avisou a família dele que ele ia trabalhar em um filme, mas já tem 3 filmes inteiros que ele não volta pra casa. O primeiro filme do Godzilla foi lançado em 1954, e nesse vídeo a gente já tá em 1964, ou seja, 10 anos sem esposa, 10 anos sem filhas, 10 anos sem família. E ele tá com saudade deles. E ele queria voltar, mas ele não pode. Ele diz estar preso lá dentro, mas logo depois ele fala que mesmo que ele pudesse sair, ele não vai sair. Isso porque ele descobriu quais são os planos do próximo filme e qual criatura eles vão pôr em cena. E quando ele descobriu que a Toho quer dar vida a um dragão de 3 cabeças, ele decidiu que era o dever dele interromper isso acontecer. Cheguei dele e interromper isso acontecer. Nossa, que enrolado, hein? O nome dessa criatura que eles querem dar vida se chama Ghidorah, e como todas as outras, ela é canônica nos filmes de Godzilla. No início desse vídeo, nos é dito que a Toho tentou ser mais cautelosa nas gravações desse filme. No caso, pra criar Ghidorah, eles fizeram uma junção de puppets com roupa. A ideia era que tivesse um humano controlando a Ghidorah, porém a sua cabeça e demais órgãos estariam seguros em partes mais baixas da roupa. As partes onde o Godzilla iria de fato atacar as gravações seria pescoço e cabeça. Logo, o ator estaria seguro. É dito que pra essa roupa,
a Toho tentou usar um material mais resistente na confecção dela. Mas quando o vídeo vai nos contar quais são esses materiais, as informações são censuradas. E levando em consideração que a Toho ama criar um monstrinho novo, eu diria que eles não usaram material resistente coisa nenhuma. Por isso que essa conta eles não prestaram. Apesar de não mostrar o que seria esse novo material resistente, eles mostraram como ele vai estar localizado na roupa. Esse material resistente iria ficar nas áreas mais do torso da roupa, aonde o corpo do ator ficaria. Mas o pescoço e a cabeça foi feito para ser uma marionete, onde dentro o ator iria mexer. E algo pesado nessas áreas iria dificultar muito o movimento do ator. Logo, essas áreas estariam desprotegidas. É dito que nesse filme também iria ter criaturas menores durante a gravação, semelhante a como foi em Godzilla vs a Mariposa Gigante, onde tinham larvas. E bom, naquele filme eles botaram uma atriz dentro da roupa de larva gigante, e o Godzilla mordeu ela. Graças a isso, a Toho tem um casulo gigante em um dos seus galpões. Pra evitar isso, nesse filme, as pequenas criaturas vão ser feitas por fantoches também. Depois de nos passar todas essas informações, o espião nos diz que ele vai intervir nesse filme. Ele não vai deixar que mais um ator inocente se torne uma criatura. E eu não sei porque eu sinto que com ele intervindo, ele nunca mais vai ver a família dele. O plano dele é matar o Godzilla. Lá no primeiro vídeo, eu disse que a Toho deveria ter intervido logo que tudo isso começou. Se eles tivessem feito algo lá no começo, eles talvez tinham até salvo o ator. Ao meu ver, no ponto que a gente tá, esse ator não tem mais salvação. O espião tá certo em querer acabar com ele de uma vez por todas. Ele cita tá meio assustado em relação ao Godzilla. Isso porque a aparência dele tem mudado a cada filme. O Godzilla criou uma espécie de crina de ossos nas suas costas e a sua cor tem mudado também. Como eu citei, o Godzilla é uma criatura radioativa. Então essas mutações acontecem com ele. E sim, isso também é canônico nos filmes. Eu vou pular um pouco porque esse vídeo já tá ficando com 15 minutos. Precisava ficar parado enquanto a Ghidorah se aproximava dele. E é óbvio que colocar a Ghidorah perto do Godzilla ia dar problema. Quando a Ghidorah chegou perto o suficiente, o Godzilla mordeu sua cabeça. Mas para esse tipo de acidente, o estúdio estava preparado. Afinal, no local onde o Godzilla mordeu, não havia nenhum membro do ator. Mas a produção estava contando com uma coisa. Lembram que o Godzilla havia vomitado praticamente radiação líquida? Essa radiação era altamente contagiosa e ácida. Quando ele mordeu a cabeça da roupa de Ghidorah, ele soltou essa radiação através da mordida. E bom, lembra que as partes resistentes da roupa estavam exatamente onde o ator estava? A resistência daquela roupa fez com que o ator ficasse preso dentro de um banho ácido radioativo. Foi nessa hora que o nosso espião justiceiro entrou no set. Ele não tinha conseguido entrar antes, porque como é que ele ia explicar para os seguranças que ele tinha que entrar no set de gravação com um case de guitarra? Ele ficou travado na entrada. Mas na hora que o acidente aconteceu, Eu vou pôr pra uma parte com mais questão. Eu sei que chegaram tipo. No primeiro filme, tipo. Quem tá fazendo radiação com Godzilla? Toma tiro. Quando eu assisti esse vídeo pela primeira vez, eu achei que o cara tinha morrido. O espião. Mas quem morreu foi o... O espião conseguiu atirar na face do Godzilla, aparentemente dando um fim a essa criação da Toho. Mas voltando pra dentro do set de gravação, a gente descobre o óbvio. A Toho perdeu um monstro pra ganhar outro. A Ghidorah tá mais viva do que nunca. Moço, peguei um pet, mas ganhando um novo. E assim acaba o último vídeo que a gente tem até o momento. Com esses novos vídeos, eu criei uma percepção um pouco mais ampla dessa série. Ao meu ver, o criador quis trazer duas questões em pautas pra essa série. Primeiro de tudo, por que o Godzilla foi criado na vida real? O Godzilla é um monstro nuclear radioativo. Esse monstro é a representação no cinema do medo que o Japão tinha de ataques nucleares. Esse trauma surgiu na Segunda Grande Guerra. Como vocês devem saber, em 6 e 9 de agosto de 1945, Hiroshima e Nagasaki foram varridas do mapa pelos Estados Unidos. E isso se tornou um trauma muito grande pro povo japonês. Por isso que o Godzilla é destruição, por isso que ele é nuclear. Como vocês devem lembrar, dentro da história, o ator que faz o Godzilla era de Hiroshima. No caso, ele não estava na cidade quando ela foi atacada. Dentro da lore, a explicação mais óbvia pra ele ter se fundido com a roupa é que os resquícios nucleares ainda estavam na sua corrente sanguínea. E por ironia do destino, os efeitos
Isso que eu já pós-guerra dentro dessa história. Dentro da história, a partir de Godzilla vs King Kong, os filmes passaram a ser feitos pelos Estados Unidos. Então faz sentido se pensar dessa forma. Não importa se existem inocentes mortos e não importa se existe um ator em sofrimento dentro de um traje. O que importa é o lucro. Eu tenho certeza que nosso espião vai sofrer retaliação por ter matado Godzilla, a criatura mais preciosa da Torre. Mas eu garanto que antes de pensar nisso, a Torre vai pensar em um plano bem ambicioso pro seu dragão de 3 cabeças, a sua mariposa que ainda tá pra nascer e pro seu Anguirus de estimação. Povinho, tá óbvio que essa série não acabou ainda. E essa parte 2 demorou 6 meses pra sair. Levando em consideração que o autor dessa série também demora um pouco pra postar, The Man in the Suit, a gente se vê daqui 6 meses. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu tive que cortar umas partes, mas se você for lá, você pode ver essas partes se você for no vídeo Go Hip. É isso. Tchau.